Fala pessoal do meu canal, nesse vídeo eu queria responder uma pergunta que já me fizeram pra caralho. Como eu aprendi a desenhar? Mas antes de tudo, solta a vinheta. Não estranhe se eu ficar falso pra caralho, porque esse é meu primeiro vídeo falando, então eu não tô acostumado com isso. O vídeo também vai ficar provavelmente cheio de corte, porque eu verá tudo que eu vou falar. Então tenham paciência nesse primeiro vídeo. Sem falar que eu só posso gravar de dia, porque essa porcaria está quase virando noite. Então eu vou ter que ser muito breve no que eu vou falar agora. Mas vamos logo pro assunto. Como você aprendeu a desenhar, André? Meu Deus, como você aprendeu? Então, se você considera eu saber desenhar um talento ou algo mágico que eu ganhei, já desconsidera isso, porque não tem nada a ver com isso. Assim como tudo na vida, é o resultado de muito esforço. Então, se você está esperando descobrir algum talento incrível seu, isso nunca vai acontecer até você não pôr algo em prática, começar a gostar e praticar tanto que você vai se aperfeiçoar no que está fazendo. O que me fez começar já desenhando um pouco melhor que as outras pessoas é basicamente isso. Enquanto eles desenhavam menos, eu desenhava mais. Isso porque eu criei um certo gosto por isso. E esse gosto me faz praticar mais e mais e mais. Consequentemente, eu ganho uma evolução. Então, se você pensa que é um dom divino ou chama de talento, você já pode descartar isso, porque não tem absolutamente nada a ver. Porque se o talento simplesmente fosse dado, assim, sem nenhuma explicação, eu não precisaria ter feito 1 milhão de desenhos para chegar no nível que eu cheguei hoje em dia. Então, para ficar melhor isso, eu vou dividir isso em 5 conceitos principais que você deve seguir para aprender a desenhar como eu fiz. Foram 5 coisas que eu fiz que particularmente me ajudaram. Eu não sei se isso vai funcionar exatamente para você, mas eu não vou deixar de citar isso. Eu não vou deixar de citar esses 5 aspectos que para mim serviu muito. Primeira coisa que eu fiz. Quando eu era criança, eu copiava muitos desenhos. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu ficava olhando e criando eles, porque eu literalmente pegava a folha, colocava em cima e desenhava por cima. Para alguns pode parecer trapaça, mas isso me ajudou muito a aprender a desenhar. Depois, com o tempo, eu consegui fazer olhando os desenhos e até mesmo decorando eles na minha memória. Eu lembrava exatamente como o desenho era e fazia sem ver. Mas para eu chegar nesse nível, muito antes eu copiei muitos desenhos. Eu pegava o desenho, passava por cima mesmo, até ganhar uma certa habilidade e decorar os traços. Só que a diferença é que eu fazia muito isso. Eu não fazia com um desenho, eu fazia com vários e vários por dia. Para começar, um fato que ajudou a fazer isso é que eu não era uma criança muito brincalhona. Eu era uma criança que preferia ficar no meu canto fazendo o meu trabalho. Então, se você já tem uma idade, que provavelmente tem, e você nunca foi esse tipo de pessoa, provavelmente você vai começar um pouquinho menos adiantado do que eu. Mas nunca é tarde para aprender alguma coisa. Então eu recomendo que você, pelo menos 1 hora por dia, copie algum desenho, ou se você tiver uma habilidade já para criar, crie, mas tente manter uma prática diária, que isso vai te ajudar muito. É que nem fazer academia, você não pode fazer academia uma vez por mês. Você tem que fazer um pouquinho por dia para obter resultados. Outro costume que eu tinha que me ajudou muito a saber desenhar foi assistir muitos desenhos animados. Eu assistia a manhã inteira e quando eu tinha aula eu voltava correndo para casa para não perder o episódio. Na época não tinha internet, portanto, se tu perdesse o episódio já era. Você tinha que pedir pro amigo o que aconteceu. E isso era terrível. Mas enfim, o fato de eu estar sempre conectado com esse mundo dos desenhos animados me fazia despertar uma certa criatividade. Eu acho que a criatividade no desenho só existe quando você tem uma certa bagagem guardada na memória. Assistindo várias coisas, vários desenhos animados, lendo quadrinhos e tudo mais, você consegue desenvolver personagens próprios assim. Você pode usar todos esses artifícios para desenvolver a sua criatividade. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de bagagem com isso tem muito mais dificuldade de criar os traços e criar personagens próprios. Então assistir desenhos animados sempre me ajudou muito nessa parte.
Eu acho que se eu não tivesse acompanhado todos esses desenhos animados quando eu era criança, seja da cultura ocidental como da oriental, eu jamais teria chegado no nível que eu cheguei de desenho, porque era justamente o que me motivava a aprender a desenhar. Eu gostava muito de representar os personagens que já existiam e criar um outro personagem próprio. Eu lembro que eu criava Cavaleiros do Zodíaco que nem sequer existiam. Sei lá, Jurandir de avestruz, eu desenhava uma armadura de um avestruz assim, no corpo, e também a armadura fora do corpo que virava um animal. Quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco sabe como é. Dragon Ball, eu fazia o Super Saiyajin 15 e desenhava com um monte de braço, com umas pernas compridas pra cacete e um cabelo que ia até o cu, mais ou menos. Ou seja, toda essa bagagem que eu acumulei assistindo vários desenhos animados me ajudava a criar coisas que nem sequer existiam. E a criatividade é um negócio muito importante no desenho, porque vai ser o que vai te diferenciar dos outros. Existem bastante pessoas que conseguem copiar desenhos, mas são muito poucas que conseguem criar os próprios personagens e têm habilidade até para dar uma história para cada personagem. Ou seja, aprender a desenhar também trouxe junto comigo uma certa habilidade para criar histórias para cada personagem que eu desenvolvia. Então é basicamente isso, assista bastante séries e desenhos animados e tente até copiar esses personagens ou criar personagens com base nisso. Não tem nada de errado você copiar o traço que já existe. Isso vai te ajudar a desenvolver a sua habilidade para depois você criar os seus próprios traços. Então assista desenho pra caralho e foda-se se você já é adulto. Hoje em dia os desenhos estão muito mais para adulto do que para criança. Eu lembro que eu assistia quando eu era criança só para copiar os desenhos. E hoje, depois de velho, só agora eu entendi a história, como ela funcionava. Quando a gente é criança, a gente é meio retardado, a gente só assiste pra ver as explosões e tudo mais, mas a gente nem sabe o que tá acontecendo na história, a gente não sabe que personagem morreu, que personagem comeu quem. Tu fica completamente perdido. Então eu sempre achei que desenhos é algo pra adulto, na verdade. Claro, tinha aqueles desenhos animados tipo Pica-Pau e tudo mais, mas os animes, depois de muito tempo eu aprendi realmente como funcionava a história. Ou era uma criança muito burra, que eu acho que talvez seja esse o caso. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Ou as histórias sejam mais fáceis de se compreender depois de mais velho, não sei. Enfim, assista muito desenhos e tenha muita bagagem para você melhorar os seus desenhos. Pera aí que eu vou fechar essa porta do caralho. Então bora para a terceira coisa que eu fiz para aprender a desenhar nessa porra. Enfim, eu sempre fui muito autodidata. Eu nunca gostei de depender das outras pessoas, pedindo para elas como que faz isso, fazendo cursos. Eu sempre odiei isso. Eu sempre resolvi aprender as coisas sozinho. Eu pegava o computador e pesquisava na internet para descobrir tudo, basicamente. Eu detesto ter que ficar indo até a pessoa e pedir. Geralmente eu sempre tento aprender tudo meio que sozinho. Às vezes isso pode me prejudicar. Eu não recomendo a ninguém. Quem quer aprender a desenhar, eu recomendo muito que faça um curso de desenho. Eu até vou deixar os links na descrição para você passar, dar uma olhada se você gosta do curso ou não. Mas enfim, se eu fosse menos teimoso e resolvesse aprender com os outros, possivelmente eu pudesse estar desenhando até muito melhor do que eu já faço hoje. Porém, eu nunca gostei disso. Eu sempre gostei de aprender do meu jeito, desenvolver as minhas próprias técnicas. E basicamente é isso. Muita gente me pede nos vídeos porque eu não ensino e tudo mais, porque eu não faço vídeos em formato de tutorial. É basicamente por isso, porque eu não tenho nenhum conhecimento intelectual sobre o assunto. Tudo que eu sei fazer foi fruto de muita prática. E tudo que eu aprendi foi sozinho, então eu não sei exatamente o que falar, eu simplesmente sei representar o desenho. É muito difícil para mim explicar as técnicas e tudo mais, porque dificilmente eu sigo elas. Eu não uso lápis de marca, os meus lápis são os mais vagabundos que você pode imaginar. O meu estojo sempre está sujo pra caralho. A minha borracha parece que passou uma manada por cima de tão suja que tá. E as folhas são das mais comuns que você pode imaginar. Isso eu não recomendo pra ninguém, só tô falando que eu faço isso. Eu nunca me preocupei com técnicas específicas e tudo mais. Eu sempre resolvi fazer do meu próprio jeito. Funcionou.
Mas se eu tivesse sido menos teimoso, eu acho que as coisas seriam melhores ainda. Então o que eu fiz foi aprender sozinho, que eu estou falando que eu fiz, mas o que eu recomendo é você pedir ajuda, fazer cursos, fazer o máximo de coisas que você puder, pedindo ajuda para quem sabe mais. Quarta coisa que me ajudou a aprender a desenhar. Na escola eu gostava muito de vender desenhos, as pessoas pediam direto para mim por moedinhas, por R$1, R$2. Esse dinheiro eu guardava para comprar mangás e HQs. Eu tenho vários volumes guardados, tudo disso. O dinheiro que eu ganhava era vendendo desenhos na escola, eu vendia por R$1 e juntava todas essas moedas até formar o dinheiro suficiente para comprar o que eu queria. Isso serviu meio que uma motivação para mim desenhar. As pessoas me pediam, eu meio que não prestava atenção na aula para fazer esses desenhos, mas isso nunca atrapalhou minhas notas, pelo menos nessa época, quando eu tirava notas mais altas. Mas isso às vezes costuma durar somente até a faculdade, a menos que você continue se dedicando. Mas enfim, eu sacrificava muito a minha atenção com relação ao que a professora falava na sala para vender desenhos para os meus amigos. Eles estavam lá prestando atenção no que a professora falava, mas enquanto isso eu estava fingindo que estava prestando atenção, mas na verdade eu estava desenhando para essas pessoas. Porque a única coisa que me interessava na hora mesmo era o dinheiro. Então é basicamente isso. Uma das coisas que me motivou a desenhar é basicamente vender desenhos. Parece que quando você tem uma recompensa, você se sente um pouco mais motivado em agir. Fora que desenhar sempre eu gostei, mesmo que eu não tivesse recompensa nenhuma. Então imaginem com uma recompensa, isso me motivava muito mais a fazer desenhos. As pessoas pediam para fazer caricatura de si mesmo, dos amigos, de não sei quem, em troca de dinheiro, e eu não deixava de aceitar essa proposta. Eu fazia desenho e lucrava algumas moedinhas e tal. Era pouca coisa, mas eu gostava muito. Claro que hoje em dia eu estou vendendo num valor muito mais alto, só que eu ainda acho que eu podia cobrar um pouco mais. Só que assim, eu tenho que separar um tempo para fazer isso, então existem muitas situações que eu deixo de fazer o desenho que a pessoa me pede, explicando e tudo mais, mas sempre que eu puder eu vendo algum desenho. Porém eu estou gostando muito mais de fazer os vídeos no YouTube do que de fato vender os desenhos. Eu me interessei muito mais por isso, porque eu gostei muito do feedback que eu recebi das pessoas que assistem meus vídeos. Quinta coisa que eu fiz para aprender a desenhar. A quinta coisa que eu fiz para aprender a desenhar, basicamente, é o que resume tudo. Eu poderia fazer um vídeo inteiro falando só a quinta coisa que eu fiz, que foi desenhar pra caralho. Eu desenhava muito, eu desenhava todo dia. Houve até fases que eu via alguma coisa em branco e eu não conseguia me aguentar sem ter que desenhar nela. Eu sacrificava muito o meu tempo desenhando, ou seja, às vezes você tem que deixar de fazer coisas que não te trazem nenhum benefício em prol de algo que pode te trazer algum benefício. Digamos que eu sacrifiquei um pouco a minha vida social, que é uma coisa que eu não recomendo, mas você pode sacrificar coisas inúteis que você faz no dia a dia. Se você perceber, todo dia existem coisas completamente inúteis que você faz que não te trazem nenhum benefício. Se você sacrificar essas coisas para praticar algo, você consequentemente vai aprender muito mais e os dias vão render muito mais. E foi basicamente isso que eu fazia. Eu sacrificava uma boa parte do meu tempo que eu podia estar fazendo outras coisas para desenhar. Ou seja, a coisa que mais influenciou foi eu desenhar pra caralho, foi a repetição dos movimentos, a repetição dos desenhos. Basicamente isso resumiria o vídeo inteiro, só que o vídeo ia ficar curto pra caralho e não ia ter graça. Então eu falei coisas um pouco menos relevantes, mas a quinta coisa foi a coisa que mais me influenciou. Foi a coisa que mais influenciou nos meus resultados. A prática constante e o sacrifício do tempo em prol disso. Se eu fosse empilhar os desenhos folha por folha, o tanto que eu fiz, eu acho que ia dar um prédio mais ou menos. Ia dar um Burj Khalifa. Então é basicamente isso. Eu aprendi a desenhar com a prática extrema. Você pode aprender muito mais rápido se você for menos teimoso
e fazer cursos e preparações para você aprender as técnicas certas para desenhar. Porque eu acho que estou até agora desenhando com técnicas que não são muito boas. Eu podia estar fazendo muito mais rápido, só que eu me acostumei desse meu jeito próprio e agora fica quase impossível eu mudar. Então, se você está começando, é muito melhor você começar pelo jeito certo. Comece pedindo dicas para quem sabe mais, para quem tem mais preparo. Senão você vai ter que praticar infinitamente, assim como eu fiz. Fora que você saber várias técnicas também não vai mudar o fato que você tem que praticar bastante. Mas se você fizesse o tanto de desenhos que eu fiz, eu acho que até você desenharia muito melhor que eu. Porque eu não sou um cara muito habilidoso, eu sempre demoro muito para aprender as coisas. Eu tenho que fazer muitas vezes para conseguir aprender algo, enquanto os outros aprendem muito mais rápido. Então eu cheguei nesse nível por extrapolar o meu tempo, por dedicar extremamente no tempo. E eu não quero que você perca todo esse tempo da sua vida com essas coisas, e eu não quero que você perca todo o tempo da sua vida desenhando, então eu recomendo que você realize cursos online, cursos com conteúdo online ou cursos presenciais, se tiver na sua cidade. Então basicamente é isso, pessoal. Essas foram as 5 coisas que eu fiz para aprender a desenhar, dando mais enfoque no quinto aspecto. Se você caiu de paraquedas, eu vou pedir para você se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Se você gosta de desenhar ou se você apenas gosta de assistir desenhos, eu recomendo que você se inscreva no canal. Eu peço também para você dar um joinha se você gostou do vídeo e clicar no sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu e falou! Run free and dive into the sky. Hear the wind crying